Lógica elementar. Lógica elementar é a parte da matemática que trabalha com as proposições. Uma proposição é qualquer declaração que pode assumir o valor verdadeiro ou falso. Sim ou não, está ou não está, é ou não é, 0 ou 1. Por exemplo, Maria gosta de cinema é uma proposição lógica. Está chovendo, 3 maior do que 5. Todo natural que termina em 2 é par. Todos esses são exemplos de proposições lógicas. Para saber se uma declaração é uma proposição lógica ou não, é bastante simples, basta transformá-la em uma pergunta. Se a resposta for sim ou não, ela é uma proposição lógica. Uma proposição lógica pode ser simples ou composta. Uma proposição composta é aquela que pode ser decomposta em outras proposições conectadas por conectivos lógicos. Por exemplo, Rui gosta de maçã e Lia gosta de uva. É uma proposição lógica. Rui gosta de maçã é uma proposição lógica, Lia gosta de uva é outra proposição lógica, e elas estão conectadas por um conectivo lógico, no caso aí o i. X maior do que 3 ou x igual a 0. Também é uma proposição composta. X maior que 3 é uma proposição lógica, x igual a 0 é outra proposição lógica, e ambas estão conectadas por um conectivo lógico, o ou. Convencionalmente, usamos letras minúsculas do alfabeto, começando do P, para representar as proposições lógicas. Mas nada impede que usamos outras letras por conveniência. Por exemplo, Maria gosta de cinema. Podemos representar essa proposição com a letra P. Está chovendo. Podemos representar com a letra Q. Todo natural que termina em 2 é par. Poderemos representar com a letra M. Conectivos lógicos. Vamos estudar 5 conectivos lógicos, que são eles: negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. O conectivo mais simples é a negação. Ela inverte o resultado da proposição lógica. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Ela é o nosso não da língua portuguesa, o not no inglês, e nós vamos aqui representar simbolicamente através do tio. Em alguns materiais você também pode encontrar na forma desse L deitado. Por exemplo, Maria gosta de azul, podemos representar com a letra P. Maria não gosta de azul, podemos representar com o tio P, que vamos ler como não P. A título de curiosidade, nos circuitos lógicos digitais, o conectivo não é representado com este símbolo. Esta é a tabela verdade que define o comportamento desse conectivo. Nós temos P e todas as possibilidades de P, ou seja, verdadeiro ou falso. E o não P é simplesmente a inversão desse valor. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. A conjunção é o conectivo que é verdade apenas quando os dois operandos forem verdadeiros. É o nosso I da língua portuguesa, ou AND em inglês. Nós vamos utilizar esse símbolo, que é um V de cabeça para baixo. Por exemplo, Maria gosta de azul, vamos representar com a letra P. Está chovendo, vamos representar com a letra Q. E Maria gosta de azul e está chovendo, vamos representar com P e Q. Em circuitos lógicos digitais, este é o símbolo que representa o I. E esta é a tabela verdade da conjunção. Ela é verdade apenas quando os dois operandos são verdadeiros, e falso em todos os outros casos. Ou seja, verdade, verdade dá verdade, e todas as outras situações vai dar falso. A conjunção ela é bastante semelhante ao nosso I da língua portuguesa, porém há uma diferença. Às vezes, o I da língua portuguesa traz uma conotação de ordem. Por exemplo, para abrir a porta, vire a maçaneta e empurre. Se você empurrar primeiro e depois virar a maçaneta, a porta não vai abrir. Isso porque esse I traz uma conotação de ordem. É preciso que cada uma das proposições sejam verdadeiras na ordem que foram colocadas. E isso a nossa conjunção não é capaz de traduzir. Ela não se importa com a ordem. Se é verdadeiro ou falso ou verdadeiro, o resultado é o mesmo. Se eu tenho P e Q ou Q e P, o resultado se mantém o mesmo. Disjunção. É falso apenas quando os dois operandos forem falsos. Esse é equivalente ao nosso OU da língua portuguesa, O do inglês. Nós vamos representar com esse símbolo que se assemelha a um V. Por exemplo, Maria gosta de azul, podemos representar com a letra P. Está chovendo, vamos representar com a letra Q. E Maria gosta de azul ou está chovendo, vamos representar como P ou Q. O símbolo para o bolo nos circuitos lógicos digitais é esse símbolo. E a tabela verdade é dada da seguinte forma. A disjunção é falsa somente quando os dois operandos são falsos. E em todas as outras situações ela é verdadeira. Ou seja, se pelo menos um dos operandos for verdadeiro, a disjunção será verdadeira.
Então temos verdade ou verdade igual a verdade, verdade ou falso igual a verdade, falso ou verdade igual a verdade. E apenas nessa situação onde nós temos falso ou falso, vai dar falso. A disjunção é bastante semelhante ao nosso ou do dia a dia. Contudo, às vezes, informalmente utilizamos um ou com significado um pouco diferente, que é o chamado ou exclusivo, quando nós dizemos que nós temos uma opção ou a outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, no RU você pode escolher frango ou peixe. Fica subentendido que você não pode escolher frango e peixe ao mesmo tempo. E esse ou é diferente da nossa disjunção. A nossa disjunção permite que os dois sejam verdadeiros. Nós chamamos isso de ou inclusivo ou simplesmente ou. Na verdade, quando nós temos o ou que não aceita as duas opções simultaneamente, nós chamamos esse ou de ou exclusivo. Nós não vamos definir um operando para esse ou exclusivo. Vamos trabalhar sempre com o ou inclusivo. Condicional. Conectivo condicional é falso apenas quando a ocorrência do primeiro operando não é seguida da ocorrência do segundo operando, e verdadeiro em todas as outras situações. Ele é o nosso se então, ou portanto, ou implica da língua portuguesa. Em inglês, o if, then, else e therefore. Nós representamos com esse símbolo, que é uma seta virada para a direita. Também representamos com mais esses três símbolos, que é o sinal de implica e o sinal de portanto. São esses três pontos e esse T deitado. Por exemplo, Maria gosta de azul pode ser a proposição P. Está chovendo a proposição Q. Se Maria gosta de azul, então está chovendo, denotamos como se P, então Q. A tabela verdade desse conectivo é a seguinte: ela é falsa apenas em uma situação, quando ocorre o primeiro operando e não ocorre o segundo operando. Em todas as outras situações, ela é verdadeira. Se P, então Q, se P for verdade e Q for verdade, dá verdade. Se P for verdade e Q for falso, dá falso. Se P for falso e Q for verdade, dá verdadeiro. Se P for falso e Q for falso, também dá verdadeiro. O que pode causar alguma confusão é essa situação, onde nós temos o P falso e o Q verdadeiro. Mesmo assim, a implicação vai dar verdadeiro. Isso porque o condicional não determina o que vai acontecer caso o P seja falso. Ele apenas assume o que deve acontecer se o P for verdadeiro. Se o P for verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro também. Por exemplo, se a lua for feita de queijo, então eu sou o Superman. A única forma de desmentir esse condicional seria mostrar que a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Acontece que a primeira parte é obviamente falsa, então você não consegue desmentir esse condicional. Então esse condicional todo ele é verdadeiro. Isso não quer dizer que essa parte seja verdadeira ou que essa parte seja verdadeira individualmente, mas que essa implicação é verdadeira, já que ela não pode ser desmentida. Quando falamos de condicional, surgem os termos condição suficiente e necessária, que é importante na compreensão da lógica. Vamos supor que a seguinte afirmação seja verdadeira. Se for sexta-feira, então irei ao cinema. O que podemos concluir se sabemos que, primeiro, é sexta-feira? Desta frase da informação de que é sexta-feira, podemos concluir que eu fui ao cinema. O que podemos concluir se eu disser que eu fui ao cinema? Bem, dessa frase eu não posso concluir nada, porque essa frase só diz o que acontece se for sexta-feira. Ela não diz o que acontece se eu for ao cinema. E na situação 3, onde eu tenho a informação que não é sexta-feira, o que eu posso concluir? Também não posso concluir nada, porque a frase não diz o que acontece se não for sexta-feira, ela só diz o que acontece se for sexta-feira. E na quarta situação nós temos a informação de que eu não fui ao cinema. Então o que é que eu posso concluir? Agora eu posso concluir que não é sexta-feira. Por quê? Porque se fosse sexta-feira eu teria ido ao cinema. Daí nós podemos dizer o seguinte, que ser sexta-feira é uma condição suficiente para ir ao cinema. E ir ao cinema é uma condição necessária para ser sexta-feira. Então a primeira parte ela é suficiente para ter a segunda e a segunda parte é necessária para ter a primeira. Bicondicional. Bicondicional é verdade apenas quando os dois operandos têm valores lógicos iguais. Esse operando lógico não é muito utilizado informalmente, mas é bastante utilizado em textos formais de matemática, computação, física. As áreas exatas costumam diferenciar bem o condicional do bicondicional para que não haja ambiguidade. Ela aparece na forma de se e somente se, em inglês if, only if. Às vezes aparece na forma de if com dois Fs, mas é bastante raro. É uma forma coloquial de se colocar o se, somente se na língua inglesa.
nós representamos com esses três símbolos. O primeiro símbolo é o bicondicional, uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. O segundo símbolo e o terceiro nós chamamos de equivalência. Tem a mesma tabela verdade do bicondicional, mas existe uma conotação de que a equivalência deverá ser verdadeira. Exemplo, Maria gosta de azul P, está chovendo Q. Maria gosta de azul se e somente se está chovendo P, se e somente se, Q. Esta é a tabela verdade do bicondicional. Ela é verdadeira quando os dois operandos são iguais. E falso caso contrário. Obviamente, o bicondicional tem esse nome porque ele é equivalente a duas condições. Quando dizemos que P, se somente se Q, é porque se P, então Q, e ao mesmo tempo se Q, então P. E como ficam as condições suficientes e necessárias? Vamos supor que a seguinte afirmação seja verdadeira. Vou ao cinema se e somente se for sexta-feira. O que podemos concluir sabendo que, primeiro, é sexta-feira. Se é sexta-feira, eu concluo que eu fui ao cinema. Se sabemos que eu fui ao cinema, podemos concluir que é sexta-feira, porque eu só vou ao cinema se e somente se for sexta-feira. Não é sexta-feira, eu concluo que eu não fui ao cinema. Não fui ao cinema, eu concluo que não é sexta-feira. Ou seja, podemos dizer que ir ao cinema é condição suficiente e ao mesmo tempo necessária para ser sexta-feira. Claro, isso supondo que essa frase seja verdadeira. Uma curiosidade é que você provavelmente já viu esses símbolos antes. Ele aparece bem quando você está aprendendo a resolver equações. É esse pequeno símbolo que aparece aos lados das equações que você não dá tanta importância. Mas observe, essa equação é uma proposição lógica. Ela é verdadeira ou falsa. O que você está dizendo aqui é que se isso for verdadeiro, isso aqui também tem que ser verdadeiro. Ou se isso for falso, isso também tem que ser falso. Ou seja, isso é verdadeiro se somente se isso for verdadeiro, que é verdadeiro se somente se isso for verdadeiro. Ou seja, 3x mais 1 é igual a 10 se somente se x for igual a 3.